Paz de Cristo sobre a Igreja do Senhor nesta noite. Amém. Irmãos, a Escritura diz que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Não importa quão aguda, contundente, agressiva seja a palavra humana, por mais convincente que ela seja, se não for o Espírito de Deus a aplicar em nossos corações, nada adiantaria. Porque espiritualmente, quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, da obra de Deus, é o Espírito Santo. Por isso, a minha oração nesta noite, nesta hora, é que por misericórdia e graça, ao tratarmos das coisas espirituais, abrindo a Escritura, Deus fale com o seu povo, a começar por mim. Então, abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Do verso 14 em diante. E eu peço que em silêncio, com atenção, reverência, cada um acompanhe a leitura que vou fazer. Se você está sem Bíblia e está do lado de alguém que também está sem Bíblia, então, ou olhe para cá, ou feche seus olhos e ouça a leitura que vou fazer. Mas concentre-se no que a palavra de Deus quer falar conosco nesta hora. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lá pôs por estatuto e direito em Siquém. Vou ler mais um pouquinho. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu
ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Que o Senhor aplique a porção lida ao nosso coração. Queridos, continuando o que falei de manhã, tudo passa por uma questão de consciência. Da visão que temos a respeito de Deus e das coisas sagradas. Eu tenho dito em alguns momentos, em algumas pregações, que é impossível alguém ter um encontro pessoal com Deus e não ficar impactado. Eu tenho por certo que é impossível alguém ter contato com o sagrado, envolver-se com o sagrado, ser tocado pela graça e ter a visão celestial e não ficar de fato impactado e ter a sua vida transformada. Eu tenho para mim, dentro do conhecimento bíblico e da experiência cristã, que é impossível alguém estar vivendo na presença de Deus e não ter a sua vida movida para a santidade. E ter os seus passos governados pelo Eterno. E ver-se inclinado para as coisas espirituais. E ter a sua linguagem adaptada, modificada, governada pelas coisas sagradas. E ter a sua mente direcionada pelo sagrado. E ser alguém que anda na presença de Deus. O profeta Malaquias traz uma palavra muito dura a Israel, particularmente aos sacerdotes. E Deus é quem fala pela boca de Malaquias, dizendo que é maldito todo aquele que, tendo no rebanho uma ovelha perfeita, separa para Deus uma outra defeituosa, manchada, ou aleijada, ou cega, e traz e sacrifica no altar de Deus. Deus não aceita esse tipo de culto defeituoso. Deus exige primazia. Deus exige primícia. O melhor. O que há de primeiro, de novo, de bom. A nossa saúde, a nossa força, o nosso tempo, a nossa energia, o que há de melhor em nós, para Deus é o primeiro. Como Ele exige na palavra. E assim é condenado o culto de qualquer forma, pela metade, mal arranjado, sem compromisso,
sem comunhão, distorcido e, como diz o profeta, também maldito é todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não aceita isso. E eu estou falando pausadamente, mas eu estou gritando com a minha voz, com as minhas palavras, por ver um tempo de desvio, falando de um modo geral, de descompromisso para com a obra de Deus. E eu quero mastigar um pouco essa verdade aqui com os meus irmãos. O tempo em que estamos vivendo, como falei de manhã, é um tempo em que as coisas espirituais, a essência, se diluiu, ou tem se diluído. E com a diluição das verdades espirituais, aí vão indo e caindo pelo ralo princípios e valores que são norteadores da nossa fé. Vou dar um exemplo particular e depois vou voltar para o texto aqui. Um exemplo específico. O altar. O altar já foi o lugar do sacrifício. O lugar do arrependimento, do temor, da reverência, até do medo, como ele foi instituído. Como diz a palavra do Senhor, quem foi que vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Os sacerdotes se preparavam para ir ao altar, para adentrar o templo, o átrio, e se dirigir ao altar, que para eles era um lugar santo, um lugar da manifestação da presença de Deus. Que Deus disse isso a Salomão: ali estarão postos os meus olhos, ali estarão abertos os meus ouvidos, a oração que se fizer naquele lugar. Israel era ministrada assim pelos seus sacerdotes, seus mestres, seus doutores, e tinham aquele respeito, o impacto com o altar, onde Deus se manifestava. Era lugar de reverência, de quebrantamento, de confissão, de entrega, de rendição na presença do Senhor. Foi se diluindo essa visão, essa ideia de um lugar onde a gente está diante da presença do Deus Santo. O altar, com a diluição das verdades, passou a ser um lugar de manifestação de talentos e dons, do exercício das habilidades humanas, da atração das atenções, onde os holofotes estão postos. E quanta vaidade nos altares, que de tão diluída a essência, a natureza, a noção do altar, transformou-se em muitos lugares em um palco, em um lugar de show, em um lugar onde as pessoas se apresentam o melhor que têm para agradar as pessoas, para cultivar aquelas habilidades, tudo em nome de Deus. E nessas manifestações, no chamado altar, ou nos altares, onde os homens estão no foco e no centro, não há quebrantamento, nem arrependimento, nem confissão de pecados, nem lágrimas, nem busca por santidade, mas apenas um momento de entretenimento, um momento em que a alma quer consolo e quer paz. É só um exemplo de tantos que eu poderia narrar, apontar, dentro dessa ideia da diluição da essência do culto que prestamos a Deus.
da noção do sagrado, da presença de Deus, da sua palavra, da sua vontade para nós, imperativa, ordens de Deus, a lei de Deus, para o nosso bem e para a glória dele. E essas coisas foram se perdendo com o tempo no caminhar da história. Voltando aqui para o texto. Essa palavra de Israel, diante do apelo de Josué, se fosse só a palavra lida nesse texto, sem que tivéssemos a continuação da história, acharíamos maravilhoso. Porque o povo respondeu, fez uma profissão de fé maravilhosa. Disse o que deveria ter sido dito mesmo. Como se hoje eu fizesse uma pergunta aqui aos meus irmãos, eu, como se fosse Josué, a igreja aqui presente, como se fosse Israel. E eu perguntasse hoje aqui, irmãos, a quem deveremos servir? A Deus? Ao Deus de Israel? Ao Deus da igreja? Ou servirmos aos deuses pagãos do nosso tempo? A quem vocês querem servir? Eu estou perguntando, responda não, só estou argumentando. A quem vocês querem servir hoje? Ao Deus da nossa salvação ou aos deuses desse tempo? Tenho certeza que a igreja aqui, a uma só voz, diria, sim, pastor, nós serviremos ao Senhor. Que é o que perguntamos aqui na hora da profissão de fé. Perguntamos aos diáconos em sua ordenação, aos presbíteros em sua consagração, aos pastores quando vão ser ordenados ao sagrado ministério. O altar de Deus, o lugar onde Deus se manifesta. E perguntamos coisas graves e solenes. A resposta não tem outra, é sempre a mesma. Serviremos ao Senhor. Foi o que o povo fez. Quando Josué disse, olha, nós estamos diante de uma escolha, não podemos viver dessa forma, maquiando as coisas, fazendo de conta, misturando as verdades, misturando o profano com o sagrado, servindo a todo tipo de Deus. Tem sido assim, desde que saímos do Egito, da casa da servidão, mas não pode ser assim. Vocês devem escolher hoje a quem vão servir. Se aos deuses que ficaram para trás e os deuses dessa terra, ou ao Deus que nos tirou da casa da servidão. Vocês têm que escolher. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, diante daquele apelo, diante daquele ultimato, se posicionou. Não, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O povo falou lindo, maravilhoso. E Josué pontuou mais uma vez. Foi muito claro e disse, olha, quero dizer bem claro, vocês não podem servir a esse Deus dessa forma, porque Deus é santo e zeloso. E depois de ter feito o bem, Ele pode fazer o mal. Vocês declararem que vão servi-lo e depois se misturarem com outros deuses. E o povo, mais uma vez, disse, não, nós serviremos ao Senhor. É a Ele que queremos servir, pois Ele é o nosso Deus. Uma coisa linda, uma declaração de fé maravilhosa, diante da qual Josué faz uma aliança com o povo, faz da pedra testemunha. Enfim, a pedra era um símbolo de Cristo, que é a testemunha fiel e verdadeira. Tudo maravilhoso. Aí você, não faça isso agora, mas você termina o texto que eu li, que é do capítulo 24 até o verso 28, o texto que eu li, aí já entra no livro de Juízes. E do capítulo 1 de Juízes até o final, você tem a trajetória de Israel tomando posse da terra. E aí vem uma história que não bate, não faz sentido, não faz eco com aquelas declarações feitas por Israel. Andava e virava, Israel estava prostrado diante de outros deuses. Deus levantava um juiz que confrontava o povo, trazia o povo de volta à obediência. E o povo chorava, se arrependia, voltava para o Senhor.
Mais algum tempo, lá está de novo Israel, adorando e servindo a outros deuses, em altos e baixos, em todo o tempo. E vocês conhecem a história do povo de Deus. Sempre foi assim. E o que eu quero destacar é: o povo de Israel viveu em paz e experimentou bênção e prosperidade sempre que andou em obediência. E Deus, fiel e zeloso, cumpriu a sua palavra de Deuteronômio 28. Quando obedecer, bênção. Desobedecer, o castigo em decorrência da desobediência. Sempre foi assim. E continua sendo assim. Mas eu louvo a Deus, porque em todo o tempo, Deus levanta Josué. Deus levanta profetas, sacerdotes, para pagar o preço da rejeição. O preço da impopularidade. Para se levantar e dizer ao povo de Deus que está no pecado, para voltar para Deus. Escolhei hoje a quem sirvais. Se ao Deus de Israel ou ao Deus das nações pagãs. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos queridos, onde está o nosso compromisso? Onde estão os frutos da nossa consagração? As marcas da nossa dedicação a Deus. Onde estão as marcas em nosso corpo do nosso compromisso com Cristo? Deixe-me dizer algumas coisas para vocês. Esses homens de Deus, como Josué, que estou citando aqui nesta passagem, foram homens que tiveram uma visão tão nítida de Deus, tão real, tão impactante, que não permitiu que eles vivessem de qualquer maneira na presença desse Deus. Eu contei na quarta-feira, para os irmãos que aqui estavam, a diferença entre a visão de Eliseu e a visão de Geazi. Deixe-me contar rapidamente essa diferença. Geazi, na história bíblica, não é qualquer pessoa. Era um aprendiz de profeta. Era um moço de Eliseu. Alguém escolhida. Ou alguém escolhido para aprender com o profeta na intenção de ser o seu sucessor. Não podia ser qualquer pessoa. Não podia ser uma pessoa descomprometida com Deus. Ele, Eliseu, havia sido o sucessor, ou o moço, o aprendiz de Elias, grande profeta que Deus tomou para si.
A terra não era digna de tê-lo. E o moço, o aprendiz, o seminarista de Elias, de joelhos, vendo o seu senhor ou o seu mestre ser arrebatado para os céus numa carruagem de fogo, pediu, orou, pedindo porção dobrada daquele espírito tão extraordinário que estava na vida de Elias. E recebeu. Era um homem extraordinário, usado por Deus, o Eliseu. Milagres espantosos na vida daquele homem. Um temor a Deus extraordinário. Um compromisso, um envolvimento, uma dedicação, uma visão celestial na vida daquele homem, ao ponto de uma menina testemunhar para o comandante do exército, chegar a notícia até ao rei, dizendo: olha, eu não sei o que vocês esperam, mas tem uma coisa que vocês precisam saber. Existe um profeta em Israel. Existe um homem de Deus, como era chamado Eliseu, por onde ele passava. E ele levou consigo um jovem, um homem chamado Geazi. Só que é no treinamento, é na caminhada, é na convivência que as pessoas revelam quem realmente são. Às vezes, as declarações, em determinado momento, ainda engana as pessoas, mas a caminhada revelará. O que é que aconteceu? O Geazi, na sua caminhada ministerial como aprendiz de profeta, revelou que era uma pessoa mundana, uma pessoa com uma visão distorcida das coisas espirituais. Quando Eliseu estava lá na cabana e recebeu a visita de Naamã, comandante do exército assírio, que estava leproso, e mandou que Naamã fosse se lavar no Rio Jordão por 7 vezes, e Naamã foi. Quando voltou completamente limpo, Naamã quis entregar para Eliseu presentes, para compensar, para alegrar, uma dádiva, um presente. E o servo de Deus, o homem de Deus, não aceitou presentes, porque ele entendia que aquilo era um dom de Deus, aquilo era uma obra divina, não passava pela mão humana, que vem de Deus, é de graça. De graça recebestes, de graça dai. Não acolheu presente algum. E então Naamã ia embora com os presentes. Geazi pôs os olhos naqueles presentes, naquele ouro, naquela prata, naquelas vestes festivais. E então Geazi vai escondido à frente, corre e mente para o comandante do exército da Síria e diz: olha, o meu senhor mandou que entregasse para mim. E recebeu, e ficou leproso. Na mesma hora, na testa apareceu a lepra que se espalhou para o seu corpo, ele ficou branco como uma neve. Esse era Geazi, aprendiz de profeta, andando com o profeta, vendo a experiência dele, louvando, servindo, adorando ao Senhor, participando dos cultos ao Senhor, vendo os milagres acontecendo, convivendo num ambiente sagrado todo o tempo, mas guardando lá no íntimo a visão mundana. A gente vê, vou finalizar essa ilustração, que foi o que eu falei quarta-feira, estava Eliseu sozinho, só ele e Geazi. No sopé de um monte, numa cabana. E a Síria enviou, no plural mesmo, tropas para prender a Eliseu. E à noite, carros, cavalos, tropas, armados, fortemente armados, como se fossem duelar com uma grande nação, grandes tropas, para prender um homem. E vieram e cercaram o lugar. Quando Geazi saiu à porta e viu tudo aquilo, se desesperou, se apavorou e perguntou o que nós perguntamos tantas vezes diante da dificuldade, da pressão, da presença do inimigo, do perigo. Geazi perguntou:
Que faremos? Estamos perdidos. A visão mundana. Porque Eliseu, vendo o quadro, o mesmo quadro, olhou e disse ao Senhor: ó meu Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja o que ele estava vendo. E Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu que naquele mesmo monte, onde havia tantas tropas inimigas, havia um número muito maior da tropa celestial do que o número de inimigos. Como diz a Escritura, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas o homem mundano não consegue ver. O homem que está com a mente voltada para as coisas deste mundo não consegue ver o socorro divino. Que o Senhor, por misericórdia, abra os nossos olhos também para que vejamos. Onde está a marca do nosso compromisso? Eu quero dizer para você nesta noite, com ousadia do Senhor e com a autoridade do Senhor. Você que é empresário, a prioridade em sua vida não pode ser a sua empresa. Você que é profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, a prioridade da sua vida não é a medicina. Você que é professor, professora, não é o magistério ou qualquer outra função. A prioridade da nossa vida é o Senhor. É cuidar das coisas do Senhor. Deus te deu, permitiu, concedeu, entregou talentos, dons, recursos para a glória dele. Para ser glorificado através da sua vida. Sendo o melhor profissional para glorificá-lo. Mas a prioridade da sua vida é o Senhor. As coisas de Deus estão em primeiro lugar. Quem diz isso, naturalmente, não é Itamar, Santana Bezerra ou qualquer outro ministro da palavra. É a palavra do Senhor, que está dito na boca do Senhor Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas, seja o que for. Em primeiro lugar é o Senhor. As demais, não importa o que seja, vem em segundo plano. Deus dará o recurso. Mas em primeiro lugar é o Senhor. Onde estão as marcas do nosso compromisso? Eu falei de manhã aqui sobre a igreja da Bahia. Falei da igreja da Bahia porque é a nossa igreja. É a nossa casa. É com quem convivemos. É com quem repartimos as dores e as alegrias. É aqui que nós gememos e sorrimos. É aqui que nós congregamos. Esta é a nossa casa, que é a casa de Deus, mas é a nossa família. Nomes, rostos, endereços que nós partilhamos. Nós temos que falar, é aqui mesmo, da nossa vida, para o nosso bem e para a glória de Deus. E eu falei de manhã aqui sobre a questão do compromisso. A questão do desprendimento, do envolvimento, da fidelidade que Deus exige de cada um de nós. Falei de um tipo, uma natureza, um procedimento, um comportamento que já se arrasta há anos aos meus olhos. Não sei de quando vem, de quanto tempo que isso se arrasta. E a gente fala, comenta, aborda e toca. E eu oro para que Deus, o Senhor da igreja, haja entre nós e sobre nós e traga para o lugar, para a glória dele, para a bênção do seu reino, essas coisas que estão erradas. Você que aqui está, você não pode servir ao Senhor dessa forma, sem envolvimento. Vem um domingo, vem outro, não participa da escola dominical, não participa dos trabalhos de evangelização, das reuniões de oração, distribuição de folheto, de material, de discipulado, tanta obra que nós temos a realizar. Você vem assistir aos cultos. E mesmo assim, de forma descompromissada. Vem um, não vem outro, vem quando dá,
saltando. Não estamos servindo a homens. Quem inventou a igreja foi o Senhor. Quem deu ordens para que se congregue foi o Senhor. A ideia da casa cheia não é uma ideia humana. Não é para agradar presbítero, para agradar pastor, não é nada disso. É para glorificar ao Senhor, que nos salvou e nos chamou para a glória dele. Esse ajuntamento aqui não é um ajuntamento social. Esse ajuntamento aqui é a Assembleia dos Santos. Esse ajuntamento aqui é mais importante do que qualquer reunião da ONU, do que qualquer outra reunião na face da terra, porque estamos aqui reunidos para celebrar o eterno e para falar das coisas eternas. Não existe festa, programação, reunião superior de qualquer ordem ao que estamos fazendo aqui. Por isso que Deus cobra de nós integridade e fidelidade. Se alguém abraça esse reino, se alguém acolhe esse compromisso, não pode largar o arado e tratar das coisas do Senhor de qualquer maneira. Eu, como servo de Deus, tenho o meu compromisso. E meu compromisso também é na palavra, de admoestar, de chamar a ordem, de tocar na ferida. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, meu irmão, minha irmã. E nos convença, Ele mesmo, do compromisso que nós temos que assumir diante do Senhor. Uma igreja forte, saudável, cheia do Espírito, cheia da graça e da bênção de Deus, é uma igreja fiel. É uma igreja que obedece. É uma igreja que honra ao Senhor com a sua vida e com o seu compromisso. Não podemos aceitar uma igreja apática, descompromissada, que as pessoas veem como se fosse um clube social. Isso é maldição. E nós queremos bênção. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós e nos traga para o altar da comunhão e do compromisso, para a glória dele.